adequado para a política atualmente no Brasil. Exatamente, uma situação bem semelhante. O Espírito santificador, a santidade de dentro para fora. Após sermos habitados pelo Espírito Santo, começamos uma grande limpeza de tudo aquilo que pode tornar incompatível a sua habitação em nosso ser. Isso aqui como é que se resume? Se resume naquela frase maravilhosa que o apóstolo Paulo disse, que eu acho ela fundamental. Andeis conforme a lei do Espírito. Andeis conforme a lei. Que lei? Lei do Espírito. Mas o que é lei do Espírito? Conforme colocado por Paulo. Paulo faz uma analogia com a lei de Moisés, obviamente. Ele busca o referencial lei. Tá? Então, quando você tem uma lei, você tem algo que define de certo e errado. Então, a lei definiu. Uma vez que a lei coloca proibições, ela está dizendo que você está impedido de realizar tais atos. Realizando, sofre as sanções. Pena de morte, né, por apedrejamento, multa, tá certo? As sanções que são previstas. E ela também fala positivamente acerca de coisas que você deve fazer. Então, você deve obedecer pai e mãe, tá certo? Deve honrar pai e mãe, ok? Você deve casar-se com uma mulher só, você deve ser fiel, tá certo? Você deve obedecer às leis de Deus. Então, você tem algumas afirmações negativas proibindo. Você tem algumas afirmações positivas, orientando você no que você deve fazer. Paulo toma como referencial isso e diz, olha, andeis conforme a lei de Moisés, não, a lei do Espírito. E a lei do Espírito nada mais é do que a presença do Espírito Santo de Deus na pessoa que foi revivificada, que é nova criatura, e que agora interage com ela, tá certo? Conduzindo ela no sentido daquilo que ela deve fazer ou não fazer, daquilo que ela deve dizer ou não dizer, da maneira que ela deve agir ou não. Então, sendo ela sensível ao Espírito Santo de Deus, ela tem uma lei dentro de si que é diferente da lei positivada. O que é uma lei positivada? Uma lei que foi sistematizada e colocada no papel. Pronto, foi positivada. A lei positivada, o que ela diz? Olha, está escrito aqui, se você quebrar uma dessas leis, você sofrerá as consequências. É uma lei que vai punir a posteriori, depois de um crime cometido. A lei do Espírito é uma lei preventiva. A lei do Espírito, só ela pode ser preventiva. Por quê? Porque ela é eterna. E ela é dinâmica. A lei física de Moisés é estática. Ela foi escrita ali e ali está. Desde 1444 a.C. Está ali, estática. Tá? A lei do Espírito é dinâmica. Ela está constantemente interagindo com aquele que é sensível à voz do Espírito, orientando ele nas diversas situações que for necessário, inclusive situações em que eu não poderia orientar, o pastor não poderia orientar, o homem mais sábio do mundo não poderia orientar. Uma situação muito específica, dentro da sua família, por exemplo. Um contexto familiar aconteceu ali, agora. Como eu vou agir? Pronto, o Espírito de Deus está dentro de você. Está orientando, falando, olha, eu sei que você gostaria de dar a resposta como deve ser dado, como merece ser dado, mas não faça, refreie sua língua. Primeiro, ore, medite, tá certo? Seja pacífico, seja tranquilo, e aí você vai conduzindo essa situação tranquilamente. Mostre a benignidade, mostre a longanimidade, ao fruto do Espírito. Seja longânimo, no sentido de refrear a sua ira, tá certo? E segurar essa situação e conduzindo ela mansamente, tranquilamente, de modo a superar aquele laço, aquela armadilha que foi colocada por Satanás e conseguir, uma vez que você apaziguou a situação, você está sendo ouvido, agora orienta, agora aconselha, agora repreende, agora coloca as coisas no seu devido lugar. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava ali com você naquela hora, sendo para você a lei do Espírito. Tá certo para falar? Não, você falando isso aí, vem na mente Salomão na sua primeira. E não tinha precedente para aquele julgamento. Salomão busca lá os códigos de lei. Ninguém escreveu um negócio daquele. Não tem uma sentença daquela.
Por isso que ela tem uma fama universal. Então Salomão dentro de casa, vê, 2 mulheres chegam dentro dele. As 2 não têm marido. As 2 moram juntas. Cada um tem um filho. E aí, pelo jeito dormia também numa mesma cama. Assim, uma confusão terrível. Aí, de madrugada, a mulher rolou sobre o seu próprio filho. Rolou por cima do seu próprio filho, matando, sufocado. Ela pega o seu filho morto, coloca no lugar da outra, pega o filho da outra e traz para ela. Pronto. Obviamente que a mãe do filho que está vivo que faz essa afirmação. Só que ela prova. Como? Pede lá pro ratinho fazer esse DNA. Tá, ele só vai vir daqui a 5.000 anos. Ou seja, não vai rolar, né? Então quer dizer, de quem é o filho, quem é a responsabilidade, quem está mentindo, quem está falando a verdade. Aí Salomão olha para aquela situação e o Espírito Santo de Deus, a sabedoria de Deus, tá bom, traz uma espada, divide a criança viva ao meio. Metade para essa, metade para aquela. Óbvio que isso é um absurdo. É óbvio que isso é um absurdo. Só que dentro desse absurdo vai gerar uma manifestação. Não, então entregue a criança para outra. Entregue a criança para outra. Da mãe de verdade, né? Exatamente. E assim, tem essa questão da mãe de verdade ceder a criança para que ela permaneça viva. E tem uma outra questão ainda mais complicada. Talvez a mãe verdadeira, vamos colocar nessa hipótese, a mãe verdadeira ficou louca com a situação, falou, não, tá, então corta. Aí a outra se arrependeu, falou, não, devolve para ela, deixa vivo. Se talvez a mãe verdadeira tivesse ficado louca e a falsa preservasse a vida dele, agora ela passaria a ser a mãe verdadeira. Por quê? Ela zelou pela vida da criança. Então pronto, o que importa é isso. Quem zela pela vida dela? Pronto, essa é a mãe. Acabou. O que interessa é isso. Então você tem o quê? O Espírito Santo de Deus conduzindo para uma situação muito específica. E aí você tem andar conforme a lei do Espírito, que é uma lei prévia. É uma lei que não vai dizer para você, olha, você está vendo isso aqui, você caiu. Está escrito lá, não é para você fazer. E você fez. Agora você tem que ser punido. Não, a lei do Espírito era o seguinte, ela atua antes da queda. Quando você ainda está interagindo com o pecado, você ainda está flertando com o pecado, ao Espírito Santo já, você não deve continuar nessa ação. Você não deve permanecer nesse lugar. Você não deve assistir esse programa. Você não deve continuar fazendo isso que está fazendo. O Espírito Santo está te orientando, o Espírito Santo está te alertando, está te exortando. Aí você tem a lei do Espírito. Se você procede na ação, cometendo o pecado, você atentou contra a lei do Espírito. Você está destruindo sua comunhão. Aí vai ser necessário arrependimento, que é reconhecimento de erro, tá? E você se corrigir dessa situação. Aí você já infringiu uma lei. Que lei? A lei do Espírito. A lei do Espírito que fala dentro de você. Tá certo? A palavra santificadora. Santidade de fora para dentro. Então, santidade de dentro para fora é a presença do Espírito Santo. Santidade de fora para dentro, eu lembro muito daquilo que Cristo disse. Ele diz assim, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então você tem a palavra de Deus entrando aí como purificação. Em que sentido? No sentido de que a palavra de Deus, ela nos exorta e ela nos confronta. A palavra de Deus, muitas vezes, ela vem no sentido de confrontar uma ação que desagrada a Deus. E é nesse sentido que você terá de se inclinar à obediência da palavra de Deus. Então você fala, não, mesmo que eu queira fazer, mas a palavra de Deus é contra isso. Então você tem agora o elemento que ele coloca aqui, santidade de fora para dentro. O elemento exterior está na palavra de Deus. E que vai ser agora absorvido por você, e quando isso é feito, Cristo diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Você pauta a sua vida pela palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? Por exemplo, a palavra de Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus coloca as bem-aventuranças, por exemplo, bem-aventurados os mansos de coração, os humildes, bem-aventurados os que disserem todo mal contra vós. Tá
certo? Então, quando você tem as palavras de Cristo como sua referência, está vindo de fora para dentro e está controlando, está regulamentando sua vida. Você está pautando sua vida pela palavra de Deus, tá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o caminho, como diz o salmista. Então, lâmpada para os pés fala de algo imediato, algo do dia a dia, cotidiano. E luz para o caminho fala de algo além, tá certo? Para decisões a longo prazo. Perseverança do salvo, a obra de Deus no homem. A perseverança dos salvos faz parte da cadeia da doutrina da salvação e, como a eleição, apresenta suas controvérsias com a principal corrente teológica opositora, a calvinista, que considera a salvação um estado eterno, diferente da doutrina pentecostal que pensa que a salvação pode ser perdida. A Bíblia garante-nos salvação em Cristo e a certeza da salvação através do testemunho interior do Espírito Santo. Romanos 8,16. Mas isso é justamente por isso que precisamos zelar para que tenhamos até o fim. Todavia é possível uma conversa entre duas perspectivas. A propósito, eles querem olhos a segurança dos santos sob prismas diferentes. Os pentecostais veem a salvação como sucedendo aqui na terra. Tiaguiano. Tiago. Ou seja, pavimentam a salvação através das obras, pois a fé sem obras é morta. Isso não significa não crer na salvação pela graça mediante a fé. Não é isso. Antes, pensa-se no ir como propulsão da salvação, como confirmação da salvação. Já os reformados, que teorizam a salvação nos documentos paulinos, pensam estaticamente a salvação pela fé, sobretudo sem obra alguma. Portanto, são mais quietistas quanto ao id. Conclusão que, quanto uma tradição unilateraliza-se nas obras, a outra unilateraliza-se na fé. Mas as duas criam a salvação pela graça. Então ele está colocando aqui duas perspectivas que, se entendidas corretamente, acabam por entrar em conflito. Conflito por falta de um entendimento mais amplo, mais profundo, vamos colocar assim, tá? Então, quando ele coloca aqui essas duas leituras, de Tiago e de Paulo, a gente não precisa entender isso de forma antagônica, como alguns colocam, tá? Então, Tiago diz assim: mostra-me a tua fé sem obras, eu te mostrarei a minha fé pelas obras, tá? E Paulo diz que a salvação, tá certo? É pela fé, sem obras. Por quê? Ninguém vai se colocar diante de Deus, né? Afirmando ter sido salvo pelas obras. Ninguém poderá ser salvo pelas obras. Então, alguns, inclusive Lutero via contraste nisso, e Lutero até desprezava. Chamava a carta de Tiago de epístola de palha. Tá? Lutero não gostava da carta de Tiago. Só que acontece, não gostava, ele chamava de epístola de palha. Ele não gostava mesmo. Então, o que acontece? Por quê? Um erro. Era Lutero, reformador, tá, tudo bem. Foi um grande reformador, mas cometeu erro. E o erro em que sentido? De que os dois não estão falando de coisas opostas, eles não estão falando de coisas antagônicas, que estão uma contra a outra. Eles estão falando de coisas complementares. Tá? Quando Paulo fala que a fé que a salvação é somente pela fé, sem obras, está certo? Sim, está certo. Por quê? De que obras Paulo está falando? Paulo está falando das obras da carne. Paulo está falando das obras da lei. Tá? Então, as obras da carne são o pecado. Obviamente que as obras do pecado, o salário do pecado é a morte. Então, carne totalmente dispensável. Ok, então vamos falar de lei. As obras da lei, então, é isso? Não. Por quê? As obras da lei também não servem para salvar, porque a lei não salva, mas simplesmente aponta o pecado. Ninguém pode ser salvo pela lei. O que a lei faz? A lei, ela mostra o padrão de Deus e mostra quando nós não conseguimos nos adequar ao padrão de Deus. Então, quando a lei apresenta para nós o padrão de santidade de Deus e nós não conseguimos alcançar esse padrão de santidade, obviamente fica muito claro para nós o nosso pecado. Então, por isso que Paulo fala que a lei potencializa o pecado. Em que sentido?
no sentido de mostrar que nós, devido ao pecado, não conseguimos alcançar o nível de santificação de Deus, exigido por Deus na sua lei. Tá? Então, quando a gente olha para as obras da lei, também vemos algo que não pode ser útil para a salvação. Então, Paulo diz: olha, sem obras, é pela fé, tá certo? É a graça de Cristo Jesus mediante a fé. Então, você crê em Cristo Jesus e, pela graça que é o favor merecido, você é salvo na pessoa bendita de Cristo. Ok? Muito bem. Do que Tiago está falando? Tiago, alguns podem se confundir, porque ele diz: ó, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas tuas obras. Então Tiago diz: olha, mostra-me a tua fé sem obras. Que fé é essa que Tiago está questionando? É a fé que Paulo falou? Não. É a fé teórica, é a fé imaginária, é a fé falsa, é a fé só da boca para fora. Ou seja, mostra-me essa fé aí que você disse que sem obras. Tá. Ah, eu creio em Deus. Crê mesmo? Ah, eu amo a Jesus. Ama mesmo? Ah, eu sirvo a Deus. Serve mesmo? Como é que você prova? Aí Tiago diz: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé. Pelo quê? Que obra é essa? Da carne? Obviamente que não. A obra da carne é pecado. Da lei? Também não, porque a lei não salva. Ou mostrarei as obras da fé. Então, Tiago está dizendo o seguinte: olha, enquanto você está me falando de servir a Deus, eu sirvo a Deus. Enquanto você está me falando de amar a Deus, eu amo a Deus. Você fala de amar a Deus, e eu amo a Deus de verdade. Eu mostro para você que eu amo, tá? Eu entrego a minha vida se for necessário, tá? Aí por isso que Tiago fala na verdadeira religião. O que é a verdadeira religião? Atender pobres, viúvas, órfãos, tá certo? É fazer a obra de Deus. Então o Tiago diz: enquanto você está aí em conversa, em teoria, vai fazer alguma coisa para Porque essas obras são basicamente ocultas, né? Por exemplo, você sai da sua casa para visitar um órfão, não é uma coisa que o mundo vai ficar sabendo. Exatamente, ele vai te aplaudir. Pois é. Então, quando você fala de obras em Tiago, não é obra da lei. O pessoal erra por quê? Porque ele não lê direito. Tiago não está falando de obra da lei, Tiago está falando de obras da fé. Que obras? A mesma obra da fé que é o resultado da fé de Paulo. Quando Paulo fala de salvação sem obra do pecado, sem obra da lei, mas essa fé que Paulo tem vai gerar uma obra. Tanto que Paulo realizou uma obra extraordinária para Cristo. Então, que obra que Tiago está falando? Aquela obra que Paulo fez. Servir a Deus, negar a si mesmo, ser nova criatura, tá certo? Como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, todas essas obras realizadas por ele são as obras que Tiago disse: mostrarei a minha fé pelas obras da fé. Então, nesse sentido, você não tem um antagonismo de Paulo e Tiago. Não existe. Só existe na cabeça de pessoas que não leem direito, que não estudam direito. E aí, olhando para essa perspectiva paulina e a perspectiva de Tiago, aí você fala de perseverança dos santos, né, conforme a página 86 está falando aqui. Essa perseverança, tá certo? É no sentido de que você realiza a fé no plano prático. A sua fé não está no plano teórico, a sua fé está no plano prático. E essa realização, tá certo, de obras que você faz em Cristo Jesus, elas são a marca, elas são a evidência externa de que você, semelhante a que Cristo fala lá em João, que ele é a videira e vós sois as varas, e toda vara que está em mim dá fruto, e toda vara que dá fruto a limpa, para que dê mais fruto, processo de santificação, limpeza. Quando o jardineiro vem e tira tudo aquilo que está grudado ali na vara, na planta, né? Tira ali tudo aquilo que pode prejudicar o seu crescimento, prejudicar o seu desenvolvimento. Então, todo aquele processo de santificação, na qual é tirado aquilo que não pertence à natureza nova em Cristo Jesus. Tá? Então, toda vara que está em mim dá fruto, com as obras. Então, você tem obras da fé, obras da fé. Aquele que está
realizando essas obras da fé, está demonstrando que está ligado à videira. Estando ligado à videira, está perseverando. Agora, quando abandona as obras da fé, quando estagna, tá certo? Num tradicionalismo, isso é muito perigoso. Porque a pessoa, às vezes, ela fica estagnada no tradicionalismo, achando que Deus está se importando com aquilo que ela fez lá no passado. E contando porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, porque ela era assim, porque ela era assado, porque ela orava tantas horas, porque ela expulsava o demônio. E pensando que Deus está devendo alguma coisa para você, porque você fez alguma coisa no passado. Não. A salvação é dinâmica. A salvação, ela é para agora, não é para ontem, e nem para amanhã. Ela é para agora. Ou você está salvo, ou você permanece salvo, ou você não é salvo. Tá ok? Tanto que você tem a situação do arrebatamento. Quando vai ser o arrebatamento? Ninguém sabe. Por quê? Você tem que perseverar sendo sempre fiel. Fiel até o dia da minha vinda. Então, bem-aventurado aqueles servos que quando o Senhor voltar, encontrar fazendo assim, vivendo assim, realizando as suas obras. Então você tem que perseverar. Se você persevera, ligado em Cristo Jesus, na videira verdadeira, e realizando essas obras, você demonstra que está ligado a Ele, que está em constante santificação e que está em constante vivificação. Vivificado. Então é nesse sentido que ele coloca esse contraste entre Calvino e Armínio. Ele vai falar mais de Armínio aqui na página 89, tá? A refutação a Jacó Armínio ocorre por parte dos reformados, os quais pensam que isso pode expressar a heresia semi-pelagiana, em que, em poucas palavras, cria na perda instantânea da salvação por pecados cometidos. Ah, sim. Isso aqui é quando você tem um equívoco das pessoas que acabam vindo a pensar que a pessoa fica perdendo e ganhando a salvação a cada minuto. E na verdade, olhando para o esclarecimento que está trazendo aqui, o que você tem? Você tem uma situação na qual você vai recebendo da parte do Espírito Santo de Deus alguns alertas. A salvação, veja, algumas pessoas sempre confundem isso. A salvação não é porque a pessoa se tornou boazinha. A salvação não é porque a pessoa se tornou corretinha. A salvação sempre é pela graça de Cristo Jesus. A fé, nossa fé, cremos na graça de Cristo Jesus. Então, cremos em Cristo Jesus e pela sua graça nós somos salvos. A salvação nunca é comprada por nós por obras. Como eu evangelizo, como eu dou dízimo, como eu ando de terno e gravata, então eu sou salvo. Nada disso soma para a sua salvação. A sua salvação sempre está aquém daquilo que você possa fazer. A sua salvação é sempre pela graça de Cristo Jesus. Então a salvação é sempre uma obra da graça de Cristo Jesus para nós. Agora veja, devido a nós estarmos salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus e termos o Espírito Santo de Deus em nós, nós manifestamos o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, como Paulo fala, é santificação, benignidade, bondade, mansidão, e aí por aí vai. Aqueles manifestações ligadas ao fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito é um sintoma. É como eu sei que ele está gripado, ele espirra e está com febre. Então, eu não vejo a gripe, eu não vejo a bactéria, o vírus, eu não vejo a doença, tá? Mas eu vejo os seus sintomas. Então, eu sei que ele está gripado. Então, assim também, a fé, ela se manifesta de uma forma semelhante. Eu não olho para a pessoa e digo, estou vendo, está salvo. Estou vendo ali o selo da salvação. Estou vendo ali a marca da salvação. Não existe tal selo, tal marca visível a olhos carnais. Então eu não posso olhar para a pessoa e dizer se essa é salva ou aquela não é salva. O que eu posso é olhar e ver os frutos, o fruto das árvores. Então Cristo diz, vós conhecereis a árvore pelo fruto. Então eu digo, esse fruto aí é de árvore salva. Esse fruto aí é de pessoa salva. Então, muito bem. Agora o que acontece? A pessoa pode fingir.
Tudo bem, ele pode até me enganar, mas me engana Cristo. Então muitas pessoas, como é que os salvos agem? Eles são assim, assim, assado, e começa a imitar. Tudo bem, você pode até enganar as pessoas à sua volta, mas Cristo você nunca engana. Então Cristo ele sabe quem é salvo e quem não é salvo. E nós podemos analisar o fruto. Certo? Aí essa questão das obras, eu posso encaixar aquele texto lá de Mateus 7:21, fala assim, nem todo que Senhor, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso. Você tem ali a situação de pessoas que trazem uma afirmação de obras importantes, né? Que nós curamos, pregamos, expulsamos demônios, exatamente. Então, você tem ali uma situação em que algumas pessoas, eu creio, tá? Uma situação que eu acredito assim, que devem ter começado muito bem, devem ter começado num nível de comunhão muito boa, só que elas ganharam a confiança da massa, ganharam a confiança das pessoas e foram perdendo em intimidade com Deus. Então, devido à ovação, devido à fama, né, devido a essa confiança que elas ganharam de outras pessoas, elas acabaram perdendo em intimidade com Deus. E aí, essa perda de intimidade, esse desligamento da videira, não está mais ligado à videira, não está mais ligado a Cristo, não recebe a seiva, é galho seco. Só que o que acontece? Ainda está sustentando ali os penduricários, ainda está ali presente, prega bem, tá certo? Convence pessoas, ora bem, aí quem cura não é ela, quem cura é Jesus, então ele põe a mão e faz um barulho terrível. A pessoa que recebeu a oração crê, e ela crê na pessoa bendita de Cristo Jesus, e quem cura é Cristo Jesus. Pronto, a pessoa foi curada, quem curou foi Cristo, mas quem leva o crédito é ela. Ela leva o crédito porque ela pôs a mão, porque ela gritou, porque ela rodou, porque ela pulou. Aí as pessoas falam, nossa, ela deve ter curado, depois de ter feito tantos rituais, então acho que ele mesmo curou. Não, quem curou foi Jesus. A pessoa creu que Jesus a curou. Só que aí o profeta que está lá, suposto profeta, suposto apóstolo, suposto pastor, ele leva o crédito, né? Poderoso, o líder em libertação, o maior pregador, meus títulos que já vi por aí. E aí, se esse dito cujo tiver perdido a comunhão com Cristo, é aquela situação na qual ele chega diante de Cristo e Cristo diz, olha, apartai-vos de mim. Por quê? Porque você está dizendo aí que curou, mas você não curou ninguém. E aí, Jesus nem gasta tempo com isso. Fala, não, apartai-vos de mim. Por quê? Porque não vos conheço. Olha só, por que ele atacou. Apartai-vos de mim. Por quê? Porque não vos conheço. Eu não tenho nada com você. Você não tem nada comigo. A gente não tem comunhão. A gente não anda junto. Tá? Você não obedece à lei do Espírito. Você não anda comigo. Você não tem intimidade comigo. Você não adora a mim. Você adora a si mesmo. Então, uma vez que você, mesmo tendo convencido muitas pessoas e ter feito muita fama, mas isso foi só para a terra. Quando chega dentro de Cristo, o que Cristo vai analisar? Se você está ou não em comunhão com Ele. Aí, para estar em comunhão com Ele, é dentro daquilo que a gente falou de perseverança. Perseverança é você continuamente manter essa comunhão. Você continuamente manter essa intimidade. Manter-se ligado à videira. Recebendo essa seiva, né? Recebendo essa comunicação do Espírito que vem para nós, né? E que nos orienta em relação às decisões que nós devemos tomar. Homilia de Hebreus, aqui na página 91, homilia de Hebreus. A fim de elucidar acerca do perigo e também da segurança dos santos, vamos à homilia de Hebreus, a pregação de Hebreus, né? Na qual há repetidos alertas e casos de cristãos anônimos que não perseveraram até o fim, sendo passíveis de condenação eterna, mesmo tendo sido salvos na presciência divina. Outra notícia alarmante que preocupa-nos também nesse tema é como o autor, pastor de Hebreus, falou sobre o abuso da graça de Deus por parte de alguns, tá? Fruto da falta de observação da palavra de Deus, transmitida, falada aos santos, conforme Hebreus 2:2. Aqui em Hebreus, você tem alguns textos
bem, os textos bem exaltativos.